Senhor presidente, senhores deputados, público aqui presente, nós temos na pauta desta sessão a votação de um projeto que autoriza o governo do Estado a contrair empréstimo. Mais um empréstimo que esse governo realiza para tentar equilibrar as finanças do Estado e fazer investimentos. Eu penso que nós aqui da Assembleia Legislativa temos que olhar com muita responsabilidade, muito cuidado, quando se trata de endividamento do Estado, quando se trata de contrair empréstimos com prazos alongados para quitar esses empréstimos, mesmo que com juros baixos, um ano de carência, mas se trata de mais de 800 milhões de reais, quase 1 bilhão de reais. E é importante a gente dizer que o governador Eduardo Riedel esteve aqui na Assembleia conversando com os deputados e, segundo ele explanou, Mato Grosso do Sul está crescendo, está com as finanças em dia, equilíbrio fiscal, né? Mas que ele precisa deste empréstimo para fazer investimentos. Não é possível contrair empréstimos para custeio da máquina pública. Mas o governador, ele fez compromissos com os prefeitos, com os municípios todos, e precisa entregar as obras que foram prometidas. Mas não tem dinheiro para isso. Não tem dinheiro para investimento. Então, este empréstimo seria justamente para garantir o cumprimento das obras que foram lançadas no chamado MS Ativo 1 e agora entrando no programa MS Ativo 2, com uma série de obras previstas em todos os municípios do Estado. Eu entendo que, se o Estado tem capacidade de contrair empréstimo para fazer investimentos, se esses investimentos são prioritários, vão gerar empregos, não vejo problemas. O problema que eu vejo aqui é que essa situação não condiz com o discurso que o governo faz de equilíbrio fiscal. Então, é preciso, deputado Zeca do PT, a gente dizer com clareza que o Estado está com dificuldades financeiras. O Estado está, tanto é que em março o governo, ou melhor, dia 6 de agosto, o governo publicou um decreto fazendo cortes de despesas, cortes drásticos de despesas. E eu fico preocupado se esses cortes atingem áreas prioritárias como a saúde, por exemplo, que foi um tema que os deputados aqui debateram com o governador, que a saúde no Estado, em Campo Grande, está pedindo socorro. A população, principalmente da capital, que recebe aqui pacientes de todo o Estado praticamente, tem reclamado das dificuldades no atendimento à saúde. Me lembro que deputados lá colocaram casos específicos de pacientes que aguardam há 2, 3 anos por uma cirurgia eletiva. Então, essa situação nos preocupa, porque os empréstimos, o empréstimo que está para ser contraído, ele visa muito mais fazer asfalto no Estado. E a gente fica perguntando se somente asfalto é importante e é prioritário, se não existem outras prioridades. Mas eu queria, antes de permitir a parte, eu gostaria de
de colocar que o governo primeiro precisa reconhecer que está com problema de equilíbrio das contas. Segundo, nós precisamos discutir por que está havendo esse desequilíbrio. Muitas vezes a gente ouve de representantes do governo que caiu a arrecadação do ICMS por conta da diminuição da importação do gás boliviano. Essa é uma realidade. Mas também não é só isso. Queria tocar num ponto aqui, que é da renúncia fiscal. Mato Grosso do Sul tem uma renúncia fiscal bilionária. Segundo a FENAFISCO, 6 bilhões 172 milhões de renúncia do ICMS, e é praticamente para beneficiar o agronegócio. Praticamente toda essa renúncia fiscal para beneficiar o agronegócio. Então eu vejo que nesse governo, o agro, só nesse governo, esses 3 anos e meio, já teve uma renúncia fiscal na ordem de 20 bilhões de reais para justamente apoiar o agronegócio. E eu queria dizer aqui que o governo deixou de reduzir a alíquota de ICMS da cesta básica em março, quando a gente pedia aqui que vários governadores do Brasil, quando o preço dos alimentos estava lá nas alturas, um pacote de arroz R$ 42, vários governadores reduziram, alguns até eliminaram a alíquota de ICMS da cesta básica. Mas aqui o governo não quis baixar a alíquota de ICMS da cesta básica, que impacta na vida de todo mundo, da dona de casa, das famílias. Agora, ele concede isenção fiscal para o agronegócio, não é? Então, nós precisamos fazer uma avaliação, que eu estou colocando aqui, que incentivo fiscal ainda é importante. Incentivo fiscal atrai empresas, atrai indústrias, gera emprego. Não estou falando que o governo não deve conceder nenhum tipo de incentivo fiscal. Agora, não pode ser tudo só para um setor da economia e não atender às necessidades da população, que precisa comer, se alimentar, ter qualidade de vida. Então, é nesse sentido que eu acho que a Assembleia tem que olhar com bastante atenção essas propostas que vêm para cá, a quem beneficiam, se endivida mais o Estado, se compromete as finanças no futuro. Então, eu acho que esse debate da renúncia fiscal precisa ser feito, e eu acredito que nós precisamos atrair empresas, sim, atrair emprego, sim, mas o Estado não pode abrir mão de uma arrecadação desses últimos anos de 20 bilhões de reais para beneficiar apenas um setor da economia. Concedo a parte dele. Deputado Pedro Kemp, eu fico muito feliz de ver a fala de Vossa Excelência, porque é um tema que eu tenho debatido aqui nessa casa de maneira solitária, até que esses números pudessem começar a brotar de maneira oficial. Nós ajuizamos mandado de segurança, nós solicitamos informações ao Tribunal de Contas do Estado, e agora, se tem uma instituição que Vossa Excelência cita, a FENAFISCO, tem também a FGV se debruçando sobre a falta de gestão do governador Eduardo Riedel face à renúncia fiscal, é porque nós ajuizamos e obrigamos o governador a publicar essas informações. Não existia isso. Eu sempre disse aqui nessa casa, vocês não sabem quanto é o valor da renúncia. A hora que descobrir, vamos assustar. O que é mais absurdo, deputado Pedro Kemp, é que Vossa Excelência está dizendo, a maior parte é para o agro. Isso é com base em alguma coisa que alguém interpretou, ou Vossa Excelência, ou a FGV, ou esses institutos, mas todos com uma taxa de erro gigante, porque o governador se recusa a dizer a quem ele está fazendo a renúncia fiscal. É impossível saber. Ele categoriza e fala, e nós somos obrigados a acreditar. Se ele disser amanhã que a maior renúncia fiscal dele é para o setor social, nós somos obrigados a acreditar.
Não há, deputado Pedro Kemp, comprovação. Eu quero só finalizar, parabenizando Vossa Excelência, mas dizer que a criação artificial de que o governador Eduardo Rieder era um gestor, ela cai por terra na fala de Vossa Excelência. Inaugura o primeiro governo do Estado que lança um programa chamado 2, sem terminar o 1. É o MS Ativo 1, com percentual insuficiente de cumprimento, lança-se o 2, deputado Pedro Kemp, sem cumprir o 1. Pior, o empréstimo de 2,3 bilhões do BNDES. Por gentileza, deputado. Para concluir, tem que deputado. Respeitar o tempo, né? Para concluir, deputado Pedro Kemp, não há um percentual de 13% de cumprimento na liberação do BNDES. Pede-se agora a liberação do Banco do Brasil, porque não consegue cumprir a contrapartida. O senhor disse que são 6 bilhões de renúncia, até 2028 está provisionado 13 bilhões. E mais, já que é para ajudar os municípios, deputado Pedro Kemp, fica aqui a minha indignação. Face 6 bi, 25% da renúncia seria rateado para os municípios. Então, é muito fácil. Vamos fazer o empréstimo emergencial, 950 milhões. Mas todos os anos o governador está não colocando no asfalto, mas no assalto aos municípios. 1,5 bi de renúncia fiscal é tirado do rateio do ICMS para os municípios. Atenção, prefeitos, o governador Eduardo Rieder acabou com o modelo municipalista anunciado na sua eleição. Mais uma mentira. Deputado, para concluir. Só um minuto, senhor presidente. Eu queria deixar claro que nossa bancada... A pena, hein? Não poder permitir o debate uma hora dessa. Eu, deputado Zeca, nós conversamos sobre esse projeto, inclusive decidimos assinar para tramitar, né, em regime de urgência, e inclusive o governador Zeca me disse que nós não poderíamos, nesse momento, né, causar aqui qualquer obstáculo a que o Estado contraia esse empréstimo para fazer esses investimentos. Então, quero deixar claro que nós vamos votar favorável ao projeto, porém o que eu levanto aqui é um debate que a Assembleia tem que fazer sobre as finanças do Estado. O que de fato está causando esse aperto, esse sufoco que nós estamos vivendo, que obriga o governo a lançar mão de um empréstimo para fazer investimentos. Acredito que tem que fazer um debate sobre renúncia fiscal, um debate sobre que setores, né, nós vamos beneficiar para alavancar o desenvolvimento do Estado. Inclusive, tem um setor que para nós é muito caro, que é o da agricultura familiar, do pequeno produtor, que eu acredito que também precisa de incentivos, de apoio, né, para poder ajudar no desenvolvimento e no crescimento do Mato Grosso do Sul. Obrigado, presidente.